Falando nisso, Rui, eu queria te perguntar se você considera o Bolsonaro carta fora do baralho ou não, né? Porque há movimentos aí do capital retornando ao bolsonarismo. Teve a capa de Veja, tem empresários ali, tem a própria, na verdade, transformação do Bolsonaro num personagem mais palatável, né? Empresários que estão dando entrevistas falando em risco Lula, economistas. Se você considera, se você vê uma chance de recuperação do Bolsonaro nessa disputa. Não, eu acho que é incorreta a avaliação de que o Bolsonaro é carta fora do baralho. Eu acho que a preocupação maior da burguesia nesse momento é substituir o Bolsonaro por outro candidato. Eles estão empenhando todos os esforços. Vamos ver o que sai dessa cartola de mágico aí, que é a convenção do PSDB, né? O que sair daí provavelmente será o candidato da terceira via, o que é uma coisa complexa, né? E justamente pela própria complexidade, nós temos que entender que a burguesia deixa o Bolsonaro ali, né? Quer dizer, é como se você estivesse aí criando alguém para substituir, mas você ainda não colheu o fruto. Se você não puder substituir, é o Bolsonaro. É isso que explica o que você falou da capa da Veja e tal, a Isto É que tirou lá. Não. A Isto É com o Dória, né? A capa da Veja e outros acenos que a burguesia da terceira via, né, fez ao Bolsonaro. Porque há um setor da burguesia que está fechado com o Bolsonaro. O problema é o pessoal do último andar, né? Os banqueiros, etc. e tal, esses que não querem o Bolsonaro. Eu acho que não. Acho que o Bolsonaro ele está aí, ele está no páreo. Ele é o problema imediato da burguesia. Uma vez resolvido o problema do Bolsonaro, aí o problema é derrotar o Lula. Mas eu acredito que a burguesia considere mais fácil derrotar o Lula do que o Bolsonaro nesse momento. Por quê? Porque o Bolsonaro ele se apoia numa divisão interna da burguesia. Há setores da burguesia que preferem o Bolsonaro. No entanto, não há nenhum setor da burguesia que é o Lula. Isso aí não é uma realidade. Se você não tem apoio da burguesia na eleição, você já entra com uma grande desvantagem, porque a burguesia controla o sistema eleitoral do país, né? Então, chega na hora H, um candidato da terceira via, ou o próprio Bolsonaro, eles vão aliciar todos os setores locais da burguesia, nos estados, nos municípios, né? Com recursos que eles têm, recursos materiais que eles têm, que podem trazer esses setores, sem falar na solidariedade de classe, porque o pessoal detesta o PT. O PT, para eles, é um obstáculo, é um partido que tem todo tipo de desvantagem imaginável, né? Então, o Bolsonaro é um problema maior nesse momento, não o Lula. Tanto que a gente vê que há ataques ao Lula, né? Não é que não haja, ataques que indicam que a burguesia não quer o Lula, mas eles ainda não entraram naquela fase de atacar duramente o Lula. Eles estão deixando o Lula aí tranquilo e usando o Lula como espantalho para o eleitorado bolsonarista, principalmente o eleitorado mais consciente, digamos assim, do Bolsonaro, né? Os empresários e tudo mais. Eles querem mostrar o seguinte, olha, se for Bolsonaro e Lula, o Lula vai ganhar. Então, tudo bem que vocês adoram o Bolsonaro, mas tem que apoiar outro candidato. Tá? Essa é a política do momento. E aí, enquanto o Lula está lá em cima, ele serve para esse propósito, assustar todo mundo, né? Que não quer o PT. E depois unificar, né? E depois unificar. Em torno do Dória, do Leite, do que seja. A grande dúvida aí agora é que com o apoio verbal que foi dado ao Leite e tal, a movimentação em torno do Leite, ele parece ser um candidato mais competitivo do que ele parecia ser num primeiro momento, né? Quer dizer, eu não afirmaria com certeza, mas é possível que ele seja o candidato da terceira via. É possível que seja o Dória também. Você diz, na verdade, mais competitivo nas prévias, né? Nas prévias, é. Bom, uma vez que ele for consagrado como candidato,
aí a situação, a campanha vai ser massiva. Eles transformaram o Fernando Collor de Mello, que não era nada, num presidente da República. Tem que lembrar isso daí, né? A burguesia tem muita capacidade de fazer essas coisas. Mas teve um plano real ali, né, Rui? Não. Esse foi antes do Plano Real. Não, sim, mas o Plano Real alavancou, né? Não. O Plano Real é posterior. Posterior à vitória do Collor. Não. Você está falando do Collor. Achei que você estava falando do Fernando Henrique, desculpa. Não. O Collor, ele ganhou a eleição no meio de uma crise social gigantesca, hiperinflação, etc. e tal. Construíram um personagem ali, de fato, tá certo.